Olá, amigos. Estamos aqui novamente para a nossa meditação de pôr do sol. Estamos aqui no nosso 33º pôr do sol do ano de 2020. E o tema para a nossa meditação de hoje é uma triste perda. Hoje, infelizmente, o nosso foco, o nosso pioneiro aqui de estudo a história, infelizmente, não é uma história feliz, né? Não é uma história legal. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Eu acredito que o nome John Harvey Kellogg é conhecido por alguns na igreja, mas com certeza também é conhecido por muitos fora da igreja. John Harvey Kellogg tinha muitas qualidades. Desde pequeno ele demonstrou-se um rapaz muito inteligente, uma pessoa muito inteligente. Nasceu em 26 de fevereiro de 1852, um pouco após o grande desapontamento, de 1844, e ele nasceu no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O pai dele, John Preston Kellogg, era bastante comprometido com a obra adventista e passou pelo grande desapontamento também. E ele tomou parte na fundação. Parte da fundação da igreja foi por auxílio de John Preston Kellogg, pai de John Harvey, né? E quando ele era pequeno ainda, o John Harvey Kellogg, quando ele tinha 4 anos, ele viu o pai vender uma das fazendas da família para doar dinheiro para fundar uma editora para o movimento adventista sabatista na cidade vizinha Battle Creek. Para quem conhece a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Battle Creek é um dos grandes nomes que a gente tem aí, porque ali naquela cidadezinha aconteceu muita coisa. A igreja cresceu de forma assustadora naquela cidadezinha. E o restante do dinheiro foi utilizado para montar uma fábrica de vassouras. Então, desde pequeno, ele já buscava formas de ganhar o dinheiro dele por ele mesmo, de ganhar o dinheiro por ele mesmo, não do pai. E ele começou aos 10 anos a trabalhar na fábrica de vassouras. Aos 12 anos ele começou a buscar novos desafios para tentar conseguir o seu dinheirinho. E ele começou então ele conheceu o casal White. E aí ele teve grande amizade com o casal White, porque ele começou a trabalhar na casa. Hoje é a Casa Publicadora Brasileira, né? Mas naquela época, a editora, né? Ele começou a trabalhar na editora que o pai dele ajudou a fundar. E ali ele conheceu o casal White e eles se tornaram grandes amigos. Então ele era muito admirado pelo casal White e ele próprio admirava bastante as mensagens que tia Ellen trazia com relação à saúde, com relação às profecias, com relação ao povo de Deus. E ele, por influência do casal White, por influência e por ajuda, né, acabou indo prestar o curso de medicina, se tornar médico. Inclusive eles emprestaram $1.000 para ele, para que ele pudesse iniciar o curso, e acabou que ele se formou e se tornou um médico extremamente dedicado e competente. E ele ajudou por um bom tempo a obra adventista. Ele deu início à obra médica e assistencial na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que interessante. John Harvey Kellogg deu início à obra médica e assistencial na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a competência dele correu o mundo, né? Ele acabou tratando muitas pessoas que tinham bastante dinheiro, pessoas famosas até, e conseguiu muito dinheiro, conseguiu arrecadar muito dinheiro para ajudar pessoas que necessitavam. Infelizmente, ele foi influenciado pelos ensinos panteístas da época dele, que são completamente opostos à palavra de Deus, à Bíblia, e por conta de várias discordâncias com a verdade, ele acabou sendo excluído do hall de membros e infelizmente ele faleceu não crendo mais na verdade. Ele abriu mão da verdade por conta das ideologias, por conta das outras culturas que existiam na época. E essa foi uma das maiores perdas que a igreja teve desde o seu início, porque infelizmente ele não se firmou no assim diz o Senhor. Ele era também inventor, ele inventou muitas coisas, e dentre umas eu tenho certeza que você conhece, é o sucrilhos Kellogg's. Para quem não conhece os sucrilhos Kellogg's, né? Foi ele quem fez a receita original do sucrilho Kellogg's.
É uma receita que era antigamente usada até para astronautas aí como fonte de vitamínica. E infelizmente ele que recebeu tantos dons e talentos de Deus acabou é, abrindo mão da verdade. Então, qual fica o ensino para nós, né? Tome tempo para estudar a Bíblia e tome tempo para estudar os livros que falem sobre a verdade. Nunca houve um tempo em que foi tão importante que os seguidores de Cristo estudassem a Bíblia como agora. Então nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de profecia e nós temos pessoas em quem nos espelhar. Não deixe que as ideologias do mundo levem você para longe de Deus. Não deixe que as ideologias do mundo levem você para longe da igreja de Cristo. Muitos dizem, eu não dependo da igreja para ter comunhão com Cristo, mas apenas na igreja nós podemos ter comunhão com os irmãos. E ninguém é igreja sozinho. A igreja é feita em comunhão. Nós dependemos de Cristo, nós dependemos da igreja e nós precisamos ter a comunhão que os discípulos tinham na igreja primitiva. Não abra mão de estudar a Bíblia o tempo que você tiver disponível. Esquece joguinho, esquece celular, esquece internet, esquece filme, esquece seriado, esquece Netflix. Bíblia. Estude esse livro. Leia esse livro. Esse livro tem muito a nos oferecer. Que fique essa mensagem para nós neste dia. Que seja o teu santo sábado abençoado. Que Deus guarde você e a sua família e te proteja. E que Ele nos guarde para o reino dele. Deus abençoe.